2 horas depois de enterrar meu filho de 8 anos, meu telefone tocou com uma chamada que mudou minha vida para sempre. A voz trêmula de sua professora mal conseguia se manter firme enquanto ela me dizia: Senhora, encontrei algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Venha para a escola agora mesmo e me encontre na sala dos professores. Não conte para sua família ou para mais ninguém. Isso é perigoso. Quando finalmente cheguei à escola, a figura que vi na frente da porta me fez estremecer da cabeça aos pés. Eu nunca teria imaginado que a pessoa que havia encurralado a professora ali era meu próprio marido. Mas antes de chegarmos a esse momento, deixe-me começar do início. E como o apresentador do meu canal de histórias favorito sempre diz, antes de a história começar, escreva nos comentários de que cidade você está ouvindo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever para que esta história chegue a mais pessoas. 2 horas depois de enterrar meu filho Enzo, a casa parecia um inferno congelado. O cheiro avassalador das flores e coroas fúnebres misturava-se com o aroma de terra úmida preso na barra do meu vestido preto. As pessoas continuavam entrando e saindo da sala de estar, murmurando palavras de condolências que soavam ocas e distantes, como se fossem ditas do fim de um túnel. Diziam que eu tinha que aceitar a vontade de Deus, que Enzo estava em paz no céu. Mas nenhuma dessas frases conseguia aliviar a dor que rasgava meu peito, como se alguém estivesse me arranhando por dentro. Enzo tinha apenas 8 anos. Era uma criança saudável, inquieta, sempre correndo de um lado para o outro com uma energia que contagiava a todos. O médico disse que fora um infarto fulminante, um caso extremamente raro, uma anomalia. Eu não acreditei, mas não tive forças para discutir. Refugiei-me no meu quarto, sentei-me num canto da cama e encarei o porta-retrato onde Enzo sorria orgulhoso, segurando um troféu de uma corrida escolar. Lá fora, meu marido Marcos recebia e despedia os visitantes com os olhos vermelhos, o rosto inchado e os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Todos elogiavam a força de Marcos. Diziam que ele era um marido exemplar e um pai admirável que só se mantinha de pé para amparar a esposa destroçada. Pela porta entreaberta do quarto, eu o vi abraçando o Sr. Barroso, o presidente da fundação onde Enzo estudava. O homem mais velho dava tapinhas firmes em suas costas, oferecendo um consolo como um pai consola um filho. Aquela cena deveria ter me comovido, mas algo no meu estômago se revirou. Uma onda de náusea que eu não conseguia explicar. Foi quando meu celular, pousado na colcha, começou a vibrar. A tela acesa mostrava o nome da professora Eliane, a professora de Enzo. Franzi a testa. Por que ela estaria ligando a 1 hora dessas? Ela tinha estado no funeral. Eu mesma a vira chorando ao lado do caixão. Com a mão trêmula, deslizei o dedo sobre o botão verde e levei o telefone ao ouvido. A voz do outro lado era tão baixa que parecia um sussurro sufocado pelo medo. A respiração da professora Eliane estava ofegante, como se ela estivesse escondida num armário escuro. Ela me pediu para ouvir com atenção, que não poderia repetir o que estava prestes a dizer. Disse que havia encontrado algo que eu precisava ver com meus próprios olhos, algo deixado na gaveta da carteira de Enzo. Sua voz falhou quando ela me implorou para ir à escola imediatamente e esperá-la na sala dos professores. Ela frisou uma condição que fez meu sangue gelar. Eu não deveria contar a ninguém, nem mesmo a minha família. Ela repetiu que era perigoso, que eu não podia confiar em ninguém além dela. Senti meu coração começar a bater descontroladamente. O luto que me paralisara de repente se transformou num alerta agudo que perfurou a névoa de dor. Havia algo urgente, algo sombrio relacionado ao meu filho. Eu senti na maneira como a professora Eliane respirava do outro lado da linha, no desespero contido de suas palavras. Meu instinto materno, que até então só havia encontrado um muro de impotência diante da morte, acendeu-se com uma clareza brutal. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão, forcei-me a ficar de pé e respirei fundo. Eu tinha que ir. Tinha que saber o que era tão perigoso que ela havia encontrado. Saí do quarto arrastando os pés.
fingindo um esgotamento ainda mais profundo do que o que realmente sentia. Aproximei-me de Marcos, que ainda conversava com o Sr. Barroso no pátio. Sussurrei para ele que minha cabeça estava doendo muito, que eu precisava ir à farmácia da esquina buscar meu remédio para enxaqueca, porque eu tinha deixado no carro e tomar um pouco de ar fresco. Marcos me olhou com uma ternura que teria convencido qualquer um. Ele se ofereceu para ir em meu lugar, mas recusei gentilmente, dizendo que precisava de 15 minutos sozinha para clarear a cabeça. O Sr. Barroso sorriu, recomendando que eu não demorasse, que a brisa da noite não fazia bem a alguém tão frágil. Concordei com um aceno de cabeça e me dirigi ao meu carro. Enquanto dirigia para a escola de Enzo, a cidade parecia se estender para sempre. Uma garoa fina começou a cair, fazendo o asfalto brilhar com os reflexos amarelados dos postes de luz. Minha mente era um turbilhão. O que a professora Eliane havia encontrado? Por que ela estava com tanto medo? E por que me proibiu de falar com Marcos? Até aquele momento, ele havia sido um pai exemplar, atencioso, paciente, dedicado. Eu repetia para mim mesma que ele não poderia estar ligado a nada perigoso. No entanto, uma pequena semente de dúvida começou a brotar, lenta e teimosa, como as raízes de uma planta rompendo o concreto. Cenas dos últimos meses que eu não quisera olhar com muita atenção vieram à mente. As dores de estômago de Enzo, seu cansaço repentino, as tardes em que ele adormecia em qualquer canto. Lembrei-me de como Marcos insistia em cuidar pessoalmente de seus medicamentos e de como ficava zangado quando eu sugeria levar o menino a outro médico, que não fosse o da família, aquele primo distante do Sr. Barroso que, segundo eles, conhecia o histórico de Enzo melhor do que ninguém. Tudo aquilo, que até então fora apenas um ruído de fundo, começou a se alinhar na minha memória como peças de um quebra-cabeça sinistro. A escola parecia assustadora à noite. O portão principal estava entreaberto, como se alguém o tivesse deixado assim de propósito. Não vi o guarda em sua guarita. Talvez estivesse fazendo a ronda. Ou talvez não houvesse turno noturno porque as aulas foram suspensas após a morte de Enzo. Estacionei o carro longe, sob a sombra de uma árvore enorme, para que ninguém reconhecesse o veículo da rua. Corri pelo pátio sob a garoa com o coração na garganta e me dirigi ao prédio onde a sala dos professores ficava no segundo andar. O corredor daquele andar estava completamente escuro, iluminado apenas pela luz fraca que subia dos jardins externos. No entanto, pude distinguir uma fresta de luz escapando por baixo da porta da sala dos professores. Estava aberta a alguns centímetros. A professora Eliane tinha que estar lá dentro. Acelerei o passo, mas quanto mais me aproximava, mais opressivo o ar se tornava. Meu corpo inteiro me dizia que algo estava errado. O silêncio era tão denso que o único som eram meus passos amplificados pelos azulejos. Lembrei-me da voz de Enzo, me contando como a professora Eliane era gentil, o quanto ele a amava. Se ela havia chegado a esse nível de medo, tinha que ser algo muito sério. Parei em frente à porta entreaberta e prendi a respiração antes de olhar para dentro. O que vi congelou meu coração. A professora Eliane estava encurralada num canto, junto ao arquivo. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados de terror, e todo o seu corpo tremia como uma folha. Ela mantinha as mãos erguidas num gesto de súplica, como se implorasse por misericórdia. Na frente dela, de costas para mim, estava um homem de camisa preta que eu conhecia muito bem. Sua postura, a maneira como apoiava o peso numa perna, até mesmo o leve cheiro de seu perfume que chegava ao corredor, eram insuportavelmente familiares. O homem segurava um pequeno objeto preto na mão, um dispositivo que parecia um pendrive ou um disco portátil. Ele falava com a professora Eliane em tom baixo, carregado de ameaça, uma voz fria e cortante, sem um pingo de afeto. Era uma voz tão diferente da que eu ouvia todos os dias em casa que, por um segundo, recusei-me a acreditar. Empurrei a porta suavemente. As dobradiças rangeram, me denunciando. O homem se virou, alerta,
e a luz branca de neon iluminou seu rosto por completo. Minhas pernas cederam e tive que me agarrar ao batente da porta para não cair. Era Marcos, meu marido, o pai do meu filho recém-enterrado. Marcos me olhou sem surpresa, como se tivesse calculado desde o início a possibilidade de eu aparecer. Sua expressão, que um momento antes era de puro gelo, transformou-se lentamente numa máscara de dor contida, a mesma que ele usara o dia todo na frente de familiares e amigos. Ele escondeu o dispositivo preto, deslizando-o para o lado, tentando escondê-lo da minha vista. Olhei para a professora Eliane, que agora chorava silenciosamente, seus lábios tremendo e as mãos ainda erguidas. Minha mente se recusava a entender. Marcos deveria estar em casa, recebendo as pessoas, de luto comigo. O que ele estava fazendo aqui? Por que estava ameaçando a professora do nosso filho? O que havia naquele dispositivo que era tão importante? O silêncio se tornou sufocante. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e os soluços fracos e sufocados da professora Eliane. Marcos quebrou a tensão aproximando-se de mim com passos calmos, como alguém que se aproxima de um animal assustado para acalmá-lo. Seu rosto mudou novamente, tornando-se o de um marido frágil, quebrado pela dor. Ele abriu os braços como se fosse me abraçar e disse com a voz rouca que não esperava que eu viesse à escola, que só viera porque não suportava ficar em casa cercado pelas memórias de Enzo. Alegou que viera buscar as coisas do nosso filho, que queria guardá-las antes que a equipe de limpeza esvaziasse as carteiras no dia seguinte. Sua explicação soou razoável, quase comovente, e se eu não tivesse visto a cena de segundos antes, teria desabado em seus braços sem questionar nada. Mas a memória da professora Eliane, encurralada com o medo nos olhos, ainda estava gravada no meu cérebro. Busquei o olhar da professora. Precisava de uma confirmação. Uma fresta de verdade em meio a tantas mentiras. A professora Eliane tremia. Seus olhos iam de Marcos para mim, como se estivesse numa encruzilhada mortal. Quando Marcos olhou para ela com aquele brilho ameaçador que eu nunca tinha visto antes, ela rapidamente assentiu. Com a voz embargada, confirmou a versão dele. Sim, Marcos tinha vindo buscar as coisas de Enzo, e eles estavam apenas relembrando o bom menino que ele tinha sido. Eu sabia que ela estava mentindo. O suor frio escorrendo por sua têmpora, a forma como seus dedos apertavam a barra da saia até ficarem brancos, a denunciavam. Marcos passou o braço pelos meus ombros e apertou com força demais, com uma insistência dolorosa. Ele disse que deveríamos ir para casa, que não era bom para mim estar num lugar que só reabria a ferida. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão com desenhos, cadernos e alguns lápis de Enzo. Com um gesto quase imperceptível, Marcos enfiou o pequeno objeto preto no bolso da calça. Ele achou que eu não notaria, mas eu vi claramente. Antes de sairmos, ele caminhou em direção à porta primeiro. Nesse breve momento, a professora Eliane correu em minha direção. Ela fingiu arrumar meu cachecol, que estava um pouco torto por causa da chuva, e seus dedos gelados roçaram meu pescoço. Senti que ela deslizou algo na dobra do tecido no meu ombro. Seus olhos se encontraram com os meus. Neles, vi um apelo desesperado e um aviso urgente. Seus lábios se moveram sem emitir som, mas pude ler claramente a palavra que ela articulou. Fuja. Meu coração disparou. Forcei-me a parecer calma. Assenti como se agradecesse pelo gesto e dei um passo para trás. Marcos se virou, nos observando com certa desconfiança. Perguntou o que estávamos dizendo. Respondi rapidamente que a professora Eliane estava apenas me dizendo para ser forte, para rezar e cuidar da minha saúde. Ele pareceu convencido. Pegou minha mão e saímos da sala, deixando a professora Eliane para trás, sozinha no meio daquela sala silenciosa, rígida como uma estátua de cera prestes a derreter com o calor do medo. A volta de carro foi uma jornada para uma execução invisível. Marcos dirigia com uma calma estudada, enxugando os olhos de vez em quando, como quem seca lágrimas. Ele colocou música clássica em volume baixo.
a mesma que costumava ouvir quando queria relaxar. Mas para mim, soava como a marcha fúnebre do meu próprio destino. Sentei no banco do passageiro, observando a chuva bater cada vez mais forte contra o vidro. Eu podia sentir o papel dobrado na dobra do meu cachecol como uma pedra em brasa. Queria lê-lo ali mesmo, mas tinha medo de que Marcos percebesse. Olhei para ele de soslaio. O homem com quem eu era casada há 10 anos de repente parecia um completo estranho. Repassei os últimos meses em minha mente novamente. As queixas de Enzo sobre dor de estômago, sua fraqueza repentina, as longas sonecas que não eram normais para uma criança saudável e, especialmente, a insistência de Marcos para que apenas o médico de confiança da família pudesse tratá-lo. Algo horrível estava tomando forma em minha mente. Quando chegamos em casa, o ambiente estava mais calmo. A maioria das pessoas que vieram para o velório já tinha ido embora. Apenas alguns parentes permaneciam, recolhendo cadeiras no quintal. Eu disse que me sentia tonta e precisava me deitar. Marcos se ofereceu para me fazer um chá quente, mas eu disse que só queria dormir. Entrei no quarto, tranquei a porta e encostei as costas nela, tentando controlar a respiração. Esperei até ouvir seus passos se afastando em direção à cozinha. Então, com as mãos trêmulas, peguei o pequeno pedaço de papel escondido no meu cachecol. Era uma folha arrancada de um caderno escolar, com uma caligrafia apressada, quase ilegível. Li sob a luz fraca do abajur. Enzo não tinha problema cardíaco. Substituíram o remédio dele por doses baixas de veneno. Verifique o ursinho de pelúcia no quarto dele. Ele gravou algo antes de morrer. Cuidado, seu marido é perigoso. O mundo desabou sobre mim de uma vez. Meus joelhos cederam e caí no chão. Meu menino, meu pequeno Enzo, não havia morrido de uma doença misteriosa. Ele havia sido envenenado, pouco a pouco, e a pessoa que fizera isso estava na minha cozinha preparando chá, fingindo ser um pai devastado. A dor insuportável que me rasgara até então se transformou em algo mais duro e cortante. Raiva. Minhas lágrimas secaram instantaneamente. Entendi que o choro podia esperar. O que não podia esperar era a verdade. Consegui me levantar e sair do quarto na ponta dos pés, em direção ao quarto de Enzo, que ficava ao lado do quarto principal. Abri a porta com cuidado. O cheiro de colônia e loção de bebê ainda pairava no ar, tão familiar que me doeu o coração. Tudo estava como ele havia deixado. Os blocos de montar no chão, os pôsteres de super-heróis nas paredes, os livros de histórias espalhados na mesinha de cabeceira. Sentado na cama estava seu grande urso de pelúcia marrom, aquele que ele abraçava todas as noites para dormir, o presente que eu lhe dera em seu aniversário de 2 anos atrás. Aproximei-me do urso e acariciei sua pele macia com as mãos trêmulas. Notei algo estranho em suas costas. Uma costura um pouco grossa, como se alguém a tivesse aberto e fechado às pressas com pontos desajeitados. Lembrei-me de que na escola lhe ensinaram a costurar, e ele às vezes praticava em seus brinquedos. Fui até a escrivaninha, abri uma gaveta e peguei um cortador de unhas com uma pequena lixa de metal. Voltei para o urso e comecei a desfazer os pontos com cuidado. Entre o recheio de fibra branca, apareceu um pequeno gravador digital. Um brinquedo de espião que meu amigo Júlio lhe dera há algum tempo. Enzo adorava brincar de detetive. Senti um calafrio ao apertar o botão de play. A voz de Enzo soou fraca e rouca, muito diferente daquela alegre que costumava encher a casa. Minha barriga doeu de novo hoje depois que o papai me deu o remédio vermelho. Tem um gosto muito amargo. Não é como o que a mamãe me dá. Tenho medo de contar para a mamãe. O papai fica bravo como da outra vez. O papai diz que é uma supervitamina para me deixar forte, mas eu só me sinto pior a cada vez. O áudio continuou com o som de uma porta se abrindo e passos pesados se aproximando. Então ouvi claramente a voz de Marcos falando ao telefone com alguém. Seu tom era calmo, quase entediado. Não se preocupe, senhor Barroso. Já aumentei a dose. O garoto não passará da próxima semana. Assim que ele morrer, a herança do avô será liberada para a conta do guardião, que sou eu.
Então dividiremos meio a meio, como combinado. Apenas certifique-se de que as escrituras das propriedades da fundação estejam prontas para a mudança de nome. A gravação foi cortada. O silêncio no quarto tornou-se ensurdecedor. Cobri a boca com as duas mãos para abafar um grito que lutava para escapar. Tudo estava girando. Meu marido, o homem com quem eu havia compartilhado 10 anos da minha vida, havia envenenado nosso próprio filho para ficar com o dinheiro da herança que meu pai deixara em nome de Enzo, e o respeitável senhor Barroso, presidente da Fundação Educacional, era seu cúmplice. Eles eram monstros, não homens. Nesse exato momento, a maçaneta da porta começou a girar. Alguém estava tentando entrar, mas eu a havia trancado. Clara, ouvi a voz de Marcos do outro lado. Por que a porta está trancada? Você está aí? Abra. Seu tom não era mais o do marido doce. Havia dureza, suspeita, uma ameaça velada. Ele batia na porta com insistência. Abra, Clara. Não me faça arrombá-la. Recuei, agarrando o urso e o gravador contra o peito. Eu estava encurralada. O assassino do meu filho estava do outro lado da porta, e o mais aterrorizante, ele sabia que agora eu conhecia seu segredo. As pancadas contra a porta tornaram-se brutais. Cada impacto fazia os quadros na parede vibrarem. Marcos gritava meu nome com uma voz distorcida pela raiva e pelo pânico. Um rugido que misturava desespero e crueldade. Eu sabia que assim que ele entrasse, minha vida estaria por um fio. Marcos não era mais meu marido. Ele era um animal encurralado, pronto para destruir qualquer coisa que pudesse expô-lo. Coloquei o gravador no bolso interno do meu vestido, a única coisa que eu tinha agora para exigir justiça. Eu tinha que encontrar outra saída. A porta estava fora de questão. Restava apenas a janela. O quarto de Enzo ficava no segundo andar. Lembrei-me do grande carvalho que crescia ao lado da casa, seus galhos grossos chegando perto da pequena varanda do quarto. Eu havia repreendido Enzo mais de uma vez por ousar escalá-lo. Agora, aquela travessura de infância poderia salvar minha vida. Corri para a janela, destravei-a com as mãos trêmulas e a abri. O ar noturno, pesado de chuva, atingiu meu rosto como um balde de água gelada. Lá fora, a tempestade havia se intensificado. Relâmpagos iluminavam o jardim por segundos. O trovão mascarava o som das pancadas de Marcos na porta. O ranger da madeira me avisou que a porta não aguentaria por muito mais tempo. Sem me dar tempo para pensar, subi no parapeito da varanda e procurei um galho de árvore com o pé. Estava molhado e escorregadio. Mas era isso, ou morrer ali. Lancei-me, agarrando o galho com as duas mãos. A casca áspera arranhou minhas palmas, mas eu me segurei. Meu vestido encharcado prendeu-se em um galho fino. Puxei com toda a força até ouvir o som de tecido rasgando. Não importava. A única coisa que importava era descer. Assim que meus pés finalmente tocaram a grama enlameada do jardim, ouvi um estrondo vindo de cima. Marcos havia arrombado a porta do quarto. Olhei para cima e o vi na porta, banhado pela luz do quarto. Ele correu para a varanda e olhou para fora, procurando na escuridão, praguejando alto. Pressionei-me contra o tronco da árvore, prendendo a respiração. Um relâmpago iluminou o quintal por um segundo. Se ele tivesse olhado para baixo naquele momento, teria me visto. Mas a cortina de chuva obscureceu sua visão, e furioso, ele voltou para o quarto, talvez pensando que eu ainda estivesse escondida lá. Não perdi um segundo. Descalça, com os pés afundando na lama, deslizei pela parede lateral da casa e me dirigi ao portão dos fundos do jardim, aquele que o jardineiro usava. Eu sabia que assim que Marcos descobrisse que eu não estava no quarto, ele revistaria a casa toda e depois viria me procurar. Tive que colocar a maior distância possível entre nós antes que ele acordasse os seguranças ou ligasse para algum de seus contatos. O senhor Barroso tinha amigos em toda parte. Eu não sabia mais em quem podia confiar. Cada sombra parecia um inimigo. Cada tronco de árvore, uma figura à espreita. Com o coração acelerado e as lágrimas se misturando com a chuva no meu rosto, consegui abrir o pequeno portão dos fundos
e sair para o caminho escuro que corria atrás do condomínio. Não havia ninguém ali. Corri sem olhar para trás, o gravador apertado no bolso, até chegar a uma avenida principal a cerca de 1,5 km de distância. Meu celular encharcado vibrou várias vezes no meu bolso. Presumi que fosse Marcos. Recusei-me a atender. Não podia lhe dar a menor pista de onde eu estava. Abriguei-me sob o toldo de uma loja fechada, ofegante, e peguei meu telefone com os dedos dormentes de frio. Vi 10 chamadas perdidas de Marcos. Ignorei-as e procurei um nome na minha lista de contatos. Júlio, meu melhor amigo desde o colégio, a única pessoa em quem eu podia confiar. Um jornalista investigativo, teimoso e acostumado a lidar com casos sujos. Disquei seu número com as mãos trêmulas, rezando para que ele não estivesse dormindo. Tocou algumas vezes, e então ouvi sua voz rouca e sonolenta. Clara. O que aconteceu? Não consegui dar muitas explicações. Com a voz embargada pelos soluços, mal consegui sussurrar. Júlio, me ajude. O Marcos matou o Enzo. Estou perto do posto de gasolina na rodovia. Venha me buscar. Não faça perguntas agora. Apenas venha rápido. Desliguei antes que ele pudesse reagir e desliguei o telefone para que ninguém pudesse rastrear minha localização. Encolhi-me num canto escuro ao lado da porta de metal da loja, abraçando os joelhos, tremendo de medo e frio, esperando que Júlio chegasse antes que Marcos me encontrasse. 15 minutos pareceram 15 anos. Cada par de faróis de carro que se aproximava fazia meu coração parar por um momento, esperando ver o SUV preto de Marcos. Finalmente, no entanto, um sedã cinza velho parou na minha frente. A janela do lado do passageiro desceu, e eu vi o rosto preocupado de Júlio. Levantei-me de um salto e entrei no carro sem dizer uma palavra, batendo a porta. Eu devia parecer deplorável, encharcada, coberta de lama, um desastre completo. Minhas mãos estavam arranhadas e meu rosto pálido como um fantasma. Júlio me deu uma rápida olhada. Ele entendeu que era sério e acelerou sem fazer perguntas. Dentro do carro, o contraste do aquecedor me fez tremer ainda mais. Não era apenas o frio, era meu corpo liberando a adrenalina. Júlio me passou seu casaco do banco de trás e cobriu meus ombros. Ele dirigia com uma mão enquanto segurava a minha com a outra, tentando transmitir calma. Comecei a contar tudo a ele, desde a ligação da professora Eliane, a cena na escola, as 2 faces de Marcos, até a gravação escondida no urso de Enzo. Cada palavra era como cuspir cacos de vidro. Quando toquei o áudio, ele encostou o carro e ouviu atentamente, seu rosto se transformando à medida que as palavras de Marcos e do Sr. Barroso saíam do pequeno aparelho. Quando terminou, ele deu um soco no volante com raiva, xingando Marcos e Barroso. Então ele ouviu a gravação novamente, mas desta vez com a mente fria de um jornalista. Ele disse que era uma prova forte, mas também muito perigosa. O Sr. Barroso não era qualquer um. Ele tinha influência política, contatos na polícia e, com certeza, advogados caros. Se apenas fôssemos à delegacia local, eles poderiam fazer o gravador desaparecer, ou pior, nos silenciar antes mesmo que pudéssemos falar. Ele decidiu me levar a um lugar seguro, um pequeno apartamento nos arredores da cidade que pertencera a seu falecido tio, um lugar que nem sua família sabia que ele ainda usava ocasionalmente. Aquele apartamento se tornaria nosso refúgio e nosso centro de operações. No caminho, Júlio ligou o rádio para quebrar o silêncio opressivo. No início, havia boletins de trânsito. Então, o locutor interrompeu com um boletim urgente. O corpo de uma mulher foi encontrado no pátio de uma escola primária na Rua das Gaivotas. A vítima foi identificada como uma professora. Iniciais E.L. A hipótese preliminar aponta para um possível suicídio, tendo se atirado do 3º andar do prédio da escola. Senti o sangue parar de circular. Comecei a gritar dentro do carro. Professora Eliane, eles a mataram. Solucei. Marcos e o Sr. Barroso a mataram, e agora estão dizendo que foi suicídio.
A culpa me açoitou com uma violência pior do que qualquer golpe físico. Se eu tivesse ido antes, se eu tivesse tentado tirá-la da escola comigo, talvez ela ainda estivesse viva. Mas eu a deixei lá, sozinha com aqueles monstros. Chorei com todo o meu corpo, batendo no painel. Júlio parou, desligou o motor e me abraçou com força, deixando-me liberar aquela dor impossível. No meio do meu choro, algo dentro de mim mudou. A dor parou de me esmagar e endureceu em uma determinação fria e afiada. Minhas lágrimas secaram. Afastei-me de Júlio e olhei para a estrada escura à frente. Lembrei-me do olhar da professora Eliane quando ela sussurrou: "Fuja!" Ela não podia ter morrido em vão. Nem Enzo. Não era suficiente que Marcos e Barroso fossem para a cadeia. Não, isso seria muito fácil para eles. Eles tinham que sentir medo, impotência, vergonha. Eles tinham que ver suas vidas destruídas, assim como eles destruíram a minha. Olhei para Júlio com uma nova resolução. Eu disse a ele com uma calma que assustou até a mim mesma que eu não queria apenas justiça legal. Eu queria arruinar a vida daqueles homens até a raiz, fazê-los respirar o mesmo terror que eles forçaram sobre Enzo e a professora Eliane. Júlio sustentou meu olhar por alguns segundos e assentiu em silêncio, aceitando este pacto sombrio entre nós. Decidimos não ir à polícia ainda. Primeiro, precisávamos de mais provas. Algo tão conclusivo que nem influência nem advogados pudessem derrubar. A gravação sozinha poderia ser descartada como uma armação. Precisávamos pegar o frasco de veneno que Marcos usara em Enzo, a prova física do crime. Tínhamos certeza de que ele não o destruiria imediatamente por vaidade, por excesso de confiança em sua impunidade, ou simplesmente por descuido. Naquela noite, no pequeno e empoeirado apartamento, deixamos de ser vítimas e nos tornamos caçadores. Cortei meu cabelo na altura dos ombros, joguei fora meu vestido preto rasgado e vesti roupas simples que pertenciam ao tio de Júlio. A Clara submissa, a esposa dócil, havia morrido com meu filho. Estava apenas amanhecendo quando nos sentamos para planejar meu retorno ao ninho de cobras, não como uma esposa arrependida, mas como um fantasma vindo desenterrar seus segredos. Sabíamos que Marcos trabalhava como diretor de operações no prédio corporativo da Fundação do Senhor Barroso. Toda sexta-feira, um serviço de limpeza terceirizado fazia uma limpeza profunda nos escritórios. Essa seria a minha entrada. Júlio, um especialista em entrar em lugares onde não deveria, hackeou o sistema da empresa de limpeza e me registrou na lista de pessoal temporário sob uma identidade falsa. Ele me transformou em Sumi, uma funcionária da manutenção com crachá e uniforme. Em frente ao espelho do banheiro do apartamento, amarrei um lenço de trabalho azul escuro, do tipo prático usado por mulheres que trabalham longas horas, e vesti o uniforme azul claro, um pouco grande para mim. Coloquei um par de óculos de armação grossa e passei pó no rosto de forma irregular, apagando minhas feições. A mulher no reflexo não era mais Clara. Era outra pessoa. Júlio estacionou o carro a 2 quadras do prédio corporativo da fundação. Saí, empurrando um carrinho com baldes, vassouras e esfregões, misturando-me com o resto da equipe de limpeza que entrava pela porta de serviço. O guarda mal nos olhou. Ele nem levantou a cabeça para verificar nossos rostos. Nós, os de baixo, somos invisíveis. Passei pela segurança sem problemas com o cartão de acesso clonado que Júlio havia preparado a partir do original de um funcionário descuidado. Peguei o elevador de serviço até o 12º andar, onde ficava o escritório de Marcos. O corredor era acarpetado, silencioso e frio. Empurrei o carrinho até as portas duplas com a placa. Diretor de operações. Passei o cartão no leitor. A luz ficou verde e a fechadura estalou. Entrei. O escritório era espaçoso e elegante, com móveis de madeira escura e uma grande janela com vista para a parte da cidade. Na parede, atrás da mesa, pendia uma fotografia nossa. Marcos, Enzo e eu, sorrindo em um parque. Eu queria arrancá-la da parede. Marcos não pendurara aquela foto por amor, mas como parte de sua máscara de pai de família exemplar. Eu sabia,
porque tinha visto acidentalmente uma vez que atrás de uma pintura abstrata em outra parede havia um cofre. Retirei cuidadosamente a pintura e lá estava o painel digital. Engoli em seco. O código era a data de nascimento de Enzo. A ironia fez meu estômago revirar. Digitei 03:17 e a luz verde acendeu. Abri o cofre, esperando encontrar o frasco de veneno. Não estava lá. Havia pilhas de dinheiro, documentos de propriedade em nome de Marcos, passaportes com vários carimbos, papéis transferindo terrenos da fundação para contas privadas. Era pura corrupção, mas ainda não provava o assassinato. Tirei fotos com a pequena câmera escondida em um dos meus botões, uma por uma, sem deixar nada sem registro. Então ouvi risadas e passos se aproximando pelo corredor. O pânico me invadiu como uma onda de calor. Fechei o cofre, coloquei a pintura de volta, um pouco torta na minha pressa, e me escondi atrás de um grande sofá perto da mesa, fingindo limpar o rodapé. A porta se abriu. Marcos e uma jovem bem vestida com um vestido justo e saltos altos entraram. Era Brenda, sua secretária, a quem eu sempre vira um pouco perto demais dele. Eles nem me notaram, protegida pela altura das costas do sofá e pela sombra de um arquivo. O que ouvi a seguir me queimou por dentro. Marcos não parecia um homem de luto. Ele estava rindo com Brenda enquanto servia uísque em 2 copos. Ela sentou-se sedutoramente na beirada da mesa e acariciou seu braço. Eles falaram sobre a morte de Enzo como se estivessem discutindo o fechamento bem-sucedido de um negócio. Brenda disse a ele que sua atuação no funeral fora perfeita, que até o Sr. Barroso ficara impressionado com sua dor paterna. Marcos se gabou, dizendo que se livrar daquela criança doentia tinha sido a melhor coisa para o seu futuro. Ele o chamou de fardo, uma fonte de despesas que impedia o dinheiro da herança de fluir para suas mãos. Senti minhas unhas cravarem nas palmas das mãos. Eu queria pular e espancá-los até a morte, mas sabia que perderia. Em vez disso, ativei o pequeno gravador de microfone que tinha no bolso da calça e deixei cada palavra daquela conversa ser gravada. Eles falaram sobre uma viagem à Europa que planejavam fazer quando as coisas se acalmassem e os milhões chegassem à sua conta. Zombaram de mim, da minha fuga desesperada. Marcos disse que logo encontrariam meu corpo jogado em algum lugar, que todos pensariam que eu enlouquecera de dor. Ele me chamou de fraca, inútil sem ele. E não há nada que eles possam provar, acrescentou, beijando a têmpora de Brenda. Mandei incinerar o frasco de veneno com o lixo hospitalar esta manhã. Nenhum vestígio. Aquela frase foi um soco no estômago. O frasco, nossa esperança, se fora. Mas havíamos obtido algo tão poderoso quanto uma admissão arrogante, uma confissão de alguém que acreditava já ter vencido. Quando eles finalmente saíram para almoçar, esperei vários minutos em meu esconderijo para ter certeza. Antes de sair, tirei do bolso o pequeno carrinho de brinquedo que Enzo costumava carregar na mochila, algo que eu guardara da noite anterior, e o deixei no meio da mesa, bem em cima dos arquivos organizados de Marcos, para que ele soubesse que seu passado estava vindo atrás dele. Voltei para o apartamento com Júlio e ouvimos a gravação juntos. Júlio teve que sair para a varanda para fumar para não explodir. Ele sabia que o áudio era devastador, mas ainda era resultado de uma gravação ilegal e eles poderiam tentar invalidá-lo no tribunal. Precisávamos que eles se afundassem em público, que se traíssem na frente de testemunhas, câmeras e microfones. A maneira mais eficaz de fazer um criminoso cometer erros é fazê-lo sentir medo. E sabíamos que Marcos, por mais frio que fosse, tinha uma fraqueza. Um terror do sobrenatural, do karma, do castigo de coisas que ele não podia controlar. Anos atrás, quando éramos recém-casados, ele me confessou que tinha pavor de histórias de fantasmas, que era obcecado com a ideia de que as más ações voltariam multiplicadas. Ele tentara afogar esse medo em cinismo e dinheiro, mas ainda estava lá. Júlio conseguira hackear o sistema de automação residencial da nossa casa. Luzes, câmeras,
áudio, ar-condicionado, tudo que Marcos instalara para se sentir seguro, nós usaríamos para enlouquecê-lo. Naquela mesma noite, começamos o assédio. Da tela do laptop, assistimos na câmera da sala de estar enquanto ele se servia de bebida atrás de bebida, brincando nervosamente com o carrinho de brinquedo que alguém deixara em sua mesa de escritório. À meia-noite, Júlio fez as luzes da sala piscarem. Marcos levantou-se confuso e foi verificar os interruptores. Quando pareceu se acalmar, subiu para o quarto. Baixamos o ar-condicionado para 15 graus. Nós o vimos, descoberto, tremendo na cama. Então, pelos alto-falantes do teto, tocamos uma risada suave de Enzo, muito fraca, misturada com o ruído branco do ventilador. Marcos sentou-se abruptamente, com os olhos arregalados, procurando a origem do som. Ele perguntou em voz alta quem estava ali. Cortamos o áudio. Repetimos o jogo nas noites seguintes, aumentando gradualmente a intensidade. Nunca o deixamos dormir por mais de um curto período de tempo. No terceiro dia, enquanto ele tomava banho, enchemos o banheiro com a gravação dos gemidos de Enzo, quando sua barriga doía, aquele fragmento que também estava no pequeno gravador. O eco nos azulejos o fez soar fantasmagórico. Marcos saiu cambaleando do banheiro, escorregando, agarrando-se aos móveis, encharcado e com o rosto branco como mármore. Ele começou a gritar para que o deixassem em paz, que isso não era possível. Culpar Brenda foi seu próximo passo. Ele começou a ligar para ela nervosamente, acusando-a de fazer piadas cruéis. A desconfiança começou a crescer entre eles. O clímax do nosso plano coincidiu com a festa de gala da fundação, a ser realizada em um hotel de luxo. O Sr. Barroso faria um discurso, e Marcos receberia um prêmio como pai exemplar por continuar a apoiar a instituição apesar de sua tragédia. O título do prêmio revirou meu estômago. Júlio encontrou uma brecha na rede Wi-Fi do hotel e acessou o sistema de projeção e som. Eles haviam planejado um vídeo emocionante com fotos de Enzo. Preparamos um bem diferente, uma compilação de sua própria podridão. Na noite do evento, Júlio e eu assistimos a tudo de uma van estacionada no pátio, com várias telas conectadas às câmeras do hotel. Vimos Marcos entrar com o Sr. Barroso. Marcos parecia abatido, com olheiras, curvado, olhando constantemente por cima do ombro como se temesse ver um fantasma. Brenda também estava lá, linda, mas irritada, submetida às suas mudanças de humor. Quando Marcos subiu ao palco para receber o prêmio, o público aplaudiu. Ele pegou o microfone e começou a falar sobre o quanto sentia a falta do filho, no mesmo tom embargado que havia ensaiado. Dei o sinal a Júlio. A tela gigante atrás de Marcos, que deveria mostrar uma animação do rosto sorridente de Enzo, encheu-se de ruído branco, e um guincho agudo encheu os alto-falantes. Então, a imagem mudou para um fundo vermelho profundo, e letras enormes apareceram como se escritas em sangue. Eu sei o que você fez. A sala ficou em completo silêncio. Marcos se virou, pálido como um cadáver. Naquele momento, tocamos a gravação de sua conversa com Brenda pelos alto-falantes, aquela em que ele chamava Enzo de criança doentia e se gabava de ter destruído o frasco de veneno. Os participantes ofegaram. Houve exclamações, cadeiras arrastando, murmúrios indignados. Brenda levantou-se, cambaleando, prestes a desmaiar. O Sr. Barroso levantou-se, vermelho de raiva e vergonha. Marcos tentou pegar o microfone, gritando que era tudo uma armação, que o estavam caluniando, mas sua voz foi abafada por uma onda de recriminações e flashes de câmeras. O pior para ele veio quando viu o Sr. Barroso sussurrar algo para o chefe de segurança. Ele entendeu em um instante que planejavam usá-lo como bode expiatório, para deixá-lo sozinho para enfrentar a opinião pública para salvar a imagem da fundação. Você! Marcos gritou do palco, apontando para Barroso. Foi você quem planejou tudo. A herança, a divisão do dinheiro, o veneno. Se eu cair, você cai comigo. Essa acusação, capturada por celulares e câmeras de televisão, seria impossível de apagar.
A festa de gala mergulhou no caos. Marcos escapou por uma saída de serviço, perseguido por jornalistas. Barroso tentou controlar a situação, mas o escândalo já havia explodido nas redes sociais. O vídeo se tornou viral em horas. No entanto, sabíamos que não era suficiente. Advogados poderiam alegar estresse, delírio, uma fabricação digital. Precisávamos de uma cena final mais clara, com eles descrevendo seus crimes enquanto alguém ouvia oficialmente. Naquela noite, voltamos para o apartamento sem comemorar. Sabíamos que um animal ferido é um animal perigoso. Marcos era agora um pária social, mas ainda livre. Barroso estava encurralado, mas com recursos. A próxima fase do plano era colocar os dois um contra o outro, fazê-los acreditar que o outro os estava traindo. Júlio preparou 2 celulares pré-pagos não rastreáveis. Em um, fingimos ser Marcos e escrevemos para Barroso: "Tenho cópias assinadas de todos os papéis de transferência de bens. Se você não me ajudar a sair da cidade esta noite e me der minha parte, eles vão para a promotoria amanhã. Encontre-me no antigo armazém da fundação no porto às 2 da manhã, sozinho. Ou afundamos juntos." Sabíamos que Barroso era paranoico e não ousaria ignorar essa ameaça. No outro telefone, fingimos ser um emissário de Barroso e enviamos uma mensagem a Marcos: "O senhor Barroso quer consertar isso. Ele arranjou um barco para tirá-lo do país esta noite. Ele quer que você traga todos os documentos e provas que tiver para destruí-los. Ele está esperando por você às 2 da manhã no antigo armazém da fundação no porto. A polícia já está se movendo. É agora ou nunca. Não se atrase." Marcos, desesperado, sem aliados e convencido de que o mundo inteiro estava atrás dele, veria essa mensagem como sua última tábua de salvação. Às 2 da manhã, sob uma chuva forte, Júlio e eu já estávamos dentro do armazém, em um mezanino de metal no 2º andar, com uma visão perfeita do espaço principal. Era um grande prédio abandonado perto do cais, cheirando a ferrugem e ar marinho viciado. Júlio havia colocado câmeras e microfones escondidos conectados a um servidor seguro que um contato seu na Delegacia de Crimes Complexos também teria acesso. Desta vez, a polícia estava ciente. Eles sabiam que 2 homens perigosos estavam se encontrando ali para falar sobre dinheiro sujo. Eles só tinham que esperar que dissessem o suficiente e então agir. Um sedã preto chegou primeiro. Vimos Barroso sair com uma maleta e 2 guarda-costas. Ele os deixou do lado de fora, dizendo-lhes para esperar. Ele entrou no armazém com a mão direita dentro do casaco. Não era difícil imaginar que ele estava segurando uma arma. Seu rosto era de pedra, tenso de raiva e medo. Minutos depois, a porta rangeu novamente. Marcos entrou da escuridão. Sua camisa estava amassada, seu olhar perdido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Ele caminhou em direção a Barroso com uma mistura de esperança e ódio. "Onde está o barco?" Ele perguntou com a voz embargada. "Você disse que me tiraria daqui." Barroso soltou uma risada seca. "Um barco? Você realmente acha que depois do que fez no hotel eu vou te ajudar a escapar? Você me humilhou na frente de todos. Você é um passivo." Marcos olhou para ele, incrédulo. "Mas você me mandou uma mensagem. Você disse." "Eu não te mandei nada", interrompeu Barroso. "A única mensagem que recebi foi a sua, me ameaçando com os documentos. Você os trouxe? Dê-me. E talvez eu considere deixar que encontrem seu corpo inteiro, não espalhado em sacos." A confusão de Marcos se transformou em fúria. Ele percebeu que outra pessoa estava movendo os pauzinhos, mas seu ódio por Barroso era mais forte que seu instinto de sobrevivência. "Então você vai me matar como matamos o Enzo", ele cuspiu. "Vá em frente, mas lembre-se de que você é tão responsável quanto eu. Você me conseguiu o veneno. Você me disse para aumentar a dose. Você fez isso para cobrir suas dívidas de jogo. Não se atreva a apontar o dedo para mim", rugiu Barroso. "Você era o pai. Você colocava o veneno na boca dele todas as noites. Eu apenas lhe disse para resolver o problema da herança." "Não se faça de santo, seu velho hipócrita", gritou Marcos. "Somos a mesma escória."
Cada palavra estava sendo gravada pelos microfones e transmitida ao vivo para o contato de Júlio na polícia. Não havia espaço para interpretação. Lá estavam eles, admitindo seu envolvimento no assassinato de uma criança e no desvio de fundos. De repente, Barroso sacou a arma e a apontou para a cabeça de Marcos. Acabou. Adeus, seu inútil. Antes que ele pudesse atirar, as sirenes da polícia quebraram o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis se infiltraram pelas frestas do armazém. Uma voz em um megafone ordenou que eles largassem as armas e se rendessem. Barroso se assustou, olhando para a entrada. Marcos aproveitou essa distração para se lançar sobre ele. Ambos rolaram no chão. A arma voou para um canto, fora do alcance de ambos. Do nosso esconderijo, assistimos à luta brutal. Marcos, mais jovem e mais forte, socou Barroso repetidamente até deixá-lo inconsciente, mas não tinha intenção de se render. Ele se levantou, cambaleando, e procurou uma saída. Seus olhos se ergueram em direção ao mezanino onde estávamos. Um brilho da lente da câmera nos entregou. Nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez desde que fugi de casa, Marcos me viu. Meu lenço de trabalho azul havia se deslocado, revelando meu rosto. Suas feições se contorceram em uma máscara de ódio absoluto. Clara! Ele rugiu, finalmente reconhecendo o fantasma que o assombrava. Enlouquecido, ele subiu as escadas correndo, ignorando os gritos da polícia que já entrava por outra porta. Júlio agarrou meu braço. Corra! Disse ele, pela porta do telhado. Subimos para o telhado do armazém sob a chuva torrencial. O vento quase nos derrubou. De lá, podíamos ver o cais e algumas viaturas abaixo. Do outro lado do prédio havia uma escada de incêndio de metal que levava a uma doca. Nos dirigimos a ela, mas a porta do telhado foi arrombada. Marcos apareceu com uma barra de metal na mão, sangrando pela cabeça, seus olhos selvagens. Júlio se interpôs entre nós, tentando detê-lo. Marcos deu-lhe um golpe brutal no braço com a barra. Ouvi um estalo horrível. Júlio caiu no chão, gritando de dor, agarrando seu braço pendurado. Corri até ele, mas Marcos me agarrou pelo lenço e me puxou para trás. Senti uma dor lancinante no couro cabeludo. Ele me arrastou para a beira do telhado, usando-me como escudo quando viu vários policiais tentando subir do outro lado. Mais um passo e eu a jogo! Ele gritou, pressionando a barra contra o meu pescoço. Os policiais pararam. A chuva nos encharcava. Lutei para respirar, sentindo o metal frio na minha garganta, mas não estava com medo como antes. Eu estava farta. Marcos me forçou a descer a escada de incêndio com ele. Chegamos a um SUV velho estacionado entre contêineres, certamente roubado. Ele me empurrou para o banco do passageiro, amarrou minhas mãos na alça do teto com sua própria gravata e sentou-se ao volante. Ele arrancou como um louco, atravessando a cerca e entrando na avenida com várias viaturas em perseguição. Os carros da polícia nos seguiram, com as sirenes uivando. Marcos dirigia como se não valorizasse nem a sua vida nem a minha. Ele furou sinais vermelhos, raspou nos espelhos de outros carros e atingiu poças d'água que nos fizeram derrapar perigosamente. Bati o ombro contra a porta, tentando me libertar, mas a gravata estava muito apertada. Você não vai escapar, eu disse com a voz rouca. Você não vai. Cale a boca, ele murmurou. Não vou voltar a ser pobre. Não vou apodrecer na prisão. Vamos para bem longe. Você entende, Clara? Bem longe. Ele pegou um viaduto que estava em obras. O chão estava escorregadio por causa da chuva, e a estrada se estreitava devido a barreiras de concreto. À frente, podíamos ver luzes piscando de viaturas bloqueando nosso caminho. Marcos puxou o volante bruscamente para evitar a barricada, mas o carro perdeu a tração. O mundo girou. O veículo derrapou, bateu na mureta de contenção de lado e capotou. Os airbags dispararam. Senti um impacto forte na cabeça e uma dor ardente na têmpora. Atordoada, pude ver Marcos ao meu lado, sangrando pelo nariz, sua perna presa nos destroços do painel. Mesmo assim, ele continuou se movendo.
Ele forçou a porta a abrir e me arrastou para fora, segurando-me pelos pulsos. Lá fora, a chuva continuava a cair impiedosamente. Ele me puxou para a beira do viaduto, onde apenas alguns passos nos separavam da queda. Abaixo, a corrente escura de um rio urbano rugia. Várias viaturas cercaram o veículo, apontando suas armas para nós. Marcos pressionou um caco de vidro quebrado no meu pescoço, bem sobre a minha carótida. Senti a ponta afiada cortar minha pele, e um filete quente de sangue escorreu pelo meu colarinho. A polícia gritava para ele se acalmar, para me soltar. Um negociador falava por um megafone, tentando ganhar tempo. Marcos, delirante, exigia um helicóptero, dinheiro, uma rota livre. Era absurdo. Ele sabia que não havia saída, mas se agarrava àquela fantasia como um náufrago a um galho. Eu podia ouvir sua respiração ofegante bem atrás de mim, o vidro pressionando minha garganta. E ainda assim, naquele momento, minha mente se encheu de uma estranha serenidade. Parei de tremer. Vi seu reflexo em uma poça d'água. O homem que eu amara estava irreconhecível, consumido pela ganância e pelo medo. Pensei em Enzo, em seu pequeno corpo no caixão, na professora Eliane caindo do terceiro andar da escola. Eles não tiveram escolha. Eu ainda tinha. Olhei para os pés dele. A perna direita de Marcos estava visivelmente ferida. O tecido rasgado de sua calça revelava feridas profundas, sangue misturado com água suja. Esse era o seu ponto fraco. Juntei toda a força que me restava. Respirei fundo, sem me importar que o vidro cortasse um pouco mais fundo. De repente, joguei a cabeça para trás e mordi o antebraço que segurava o vidro com toda a minha raiva acumulada. Cravei os dentes em sua carne até sentir o gosto de sangue. Marcos soltou um grito agudo. Como reflexo, ele afrouxou o aperto e o vidro escorregou de seus dedos. Sem perder um segundo, levantei a perna e o chutei com toda a minha força em seu joelho ferido. Houve um estalo horrível. O grito de Marcos foi ainda mais agudo do que antes. Um uivo quase desumano. Seu corpo perdeu o equilíbrio e ele caiu de lado no asfalto molhado, contorcendo-se de dor. Saltei para trás, tropeçando, mas agora fora de seu alcance. A polícia aproveitou a oportunidade. Vários policiais correram em nossa direção e me afastaram, tirando-me da beira da ponte. Outros cercaram Marcos, que chutava e lutava, tentando agarrar qualquer coisa. Um dos policiais teve que atirar na outra perna dele quando ele tentou arrancar sua arma. Tudo se tornou um borrão. Vozes, luzes, mãos. Eles me sentaram no chão, me envolveram em um cobertor térmico. Um paramédico pressionou uma gaze na ferida do meu pescoço. Eu não disse nada. Apenas observei enquanto eles levantavam Marcos em uma maca, algemado, sangrando, desfigurado. Quando ele passou por mim, nossos olhos se encontraram novamente. Não havia arrogância, nem superioridade, nem ódio. Apenas puro medo. Talvez pela primeira vez, ele entendeu que tudo havia acabado. Júlio apareceu pouco depois, com o braço na tipóia, o rosto machucado. Ele se aproximou e colocou o braço bom em volta de mim. Naquele momento, finalmente me permiti chorar, mas minhas lágrimas não eram mais apenas de dor. Eram também de alívio. No dia seguinte, as notícias detalharam a teia de corrupção e assassinato envolvendo Marcos e o Sr. Barroso. Clipes das gravações, imagens do escândalo da festa de gala e fotos de ambos algemados vazaram. A opinião pública se voltou contra eles. A promotoria assumiu o caso. Contas bancárias foram congeladas, seus bens apreendidos. No entanto, a punição legal era apenas parte do acerto de contas. A vida, ou o destino, se encarregou do resto. No hospital da prisão onde Marcos foi internado, os médicos descobriram que a perna estraçalhada no acidente havia infeccionado gravemente. A combinação de vidro, lama e detritos de asfalto introduziu bactérias em sua corrente sanguínea. Em horas, o tecido começou a necrosar. Para salvar sua vida, eles não tiveram escolha.
a não ser amputar sua perna direita acima do joelho. Ao acordar da anestesia, Marcos descobriu que nunca mais andaria da mesma maneira. Ele chorou, gritou, implorou para que lhe devolvessem o que havia perdido. Era uma ironia brutal. O homem que havia destruído o corpo de seu próprio filho, danificando seus órgãos com veneno, agora via seu próprio corpo mutilado. Naquela cama de hospital, fadado a uma cadeira de rodas, a mesma pessoa que se acreditava invencível, que desprezava os fracos, era agora para sempre o que mais desprezava. O Sr. Barroso também não saiu ileso. Durante seu primeiro depoimento formal na promotoria, o estresse fez sua pressão arterial disparar. Ele sofreu um derrame maciço. Ele sobreviveu, mas metade de seu corpo ficou paralisada. O homem que comandara palcos com discursos comoventes, que manipulava políticos e empresários com sua lábia, foi reduzido a emitir sons ininteligíveis, babando, confinado a uma cama na enfermaria da prisão. Seus bens foram confiscados. Sua família o renegou por vergonha. Ele se tornou dependente das mãos de outros, até para comer e usar o banheiro. Foi a ruína total de seu orgulho. Brenda, secretária e amante de Marcos, tentou fugir. Foi presa no aeroporto tentando sair do país com joias e dinheiro. Diante dos investigadores, ela traiu Marcos sem pensar 2 vezes, entregando registros de transferências e e-mails incriminadores. Ela pensou que isso reduziria sua sentença, mas não conseguiu escapar da responsabilidade por colaborar no acobertamento e se beneficiar do dinheiro. Foi condenada a 20 anos de prisão. Na cadeia, longe de ternos caros e hotéis de luxo, sua beleza deixou de ser um privilégio e se tornou alvo de inveja e agressão. Júlio e eu acompanhamos as notícias com uma mistura de raiva satisfeita e exaustão. Nunca comemoramos o sofrimento deles, mas também não sentimos pena. Nada do que aconteceu com eles se aproximava da dor de uma criança envenenada pelo próprio pai ou do terror de uma professora jogada de um 3º andar por dizer a verdade. Mas, pelo menos, eles não eram mais intocáveis. Um dia, fui chamada ao hospital da prisão para complementar meu depoimento. Enquanto caminhava pelo corredor vigiado, vi Marcos através de uma pequena janela, sentado em uma cadeira de rodas. Ele era uma mera sombra do homem que já foi. Mais magro, mais velho, com um olhar vago. Quando percebeu que eu estava ali, virou lentamente a cabeça. Nossos olhares se encontraram uma última vez. Ele começou a chorar silenciosamente. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras que eu não conseguia ouvir. Desculpas, talvez. Lágrimas que vieram tarde demais. Pela primeira vez, não senti ódio. Apenas um vazio sereno, uma distância intransponível. Olhei para ele por alguns segundos, tempo suficiente para que ele entendesse que eu ainda estava de pé, que eu havia sobrevivido a tudo que ele tentou destruir. Então me virei e fui embora. Eu não tinha mais nada a dizer a ele. 6 meses se passaram desde aquela noite tempestuosa no viaduto. O tempo, embora lento, começou a curar as feridas. As cicatrizes permaneceram, mas não sangravam mais. Numa manhã clara, olhei-me no espelho da minha nova casa, menor e mais simples que a anterior, mas cheia de paz. Coloquei um cachecol macio de cor creme e alisei o tecido com as mãos firmes. A mulher no espelho não era mais a mãe que mal conseguia ficar de pé no funeral do filho. Era alguém endurecido pela tragédia, sim, mas também ressuscitado acima dela. Ao meu lado, atrás de mim no reflexo, vi Júlio passar com uma pilha de papéis, fazendo uma piada boba para aliviar o clima. Naquele dia, a sentença final seria lida. No tribunal, lotado de jornalistas, representantes de associações de crianças e curiosos, a atmosfera era densa. Sentei-me na primeira fila. Júlio, de terno com o braço totalmente recuperado, sentou-se ao meu lado e pegou minha mão. Então os juízes entraram, e os murmúrios cessaram. 2 policiais empurraram a cadeira de rodas de Marcos para o banco dos réus. Ele manteve a cabeça baixa.
O banco adjacente estava vazio. O advogado do Sr. Barroso o representava, pois o velho não podia mais ser movido. Mais longe, em outra cadeira, uma Brenda pálida tremia. O promotor fez um resumo firme de todas as acusações. Homicídio qualificado de menor, homicídio de testemunha-chave, corrupção, lavagem de dinheiro. A juíza-presidente, uma mulher de meia idade com olhos severos, começou a ler o veredito. O tribunal caiu em um silêncio reverente. Suas palavras, embora formais, tinham o peso de uma pedra atirada na água. Ela declarou Marcos e Barroso culpados sem atenuantes, enfatizando a crueldade e a premeditação de suas ações, e proferiu a pena máxima prevista em lei. Houve suspiros, exclamações, graças a Deus, mal contido do fundo da sala. Marcos começou a tremer. Ele desabou em um soluço feio e desesperado que não comoveu ninguém. O Sr. Barroso foi condenado à prisão perpétua. A juíza observou que, embora estivesse doente, sua responsabilidade moral e legal era absoluta. Seu corpo quebrado passaria o resto de seus anos em uma cama de prisão. O tribunal deu a Brenda 20 anos. Quando a juíza bateu o martelo 3 vezes, senti algo dentro de mim finalmente se fechar. O capítulo legal estava encerrado. Saindo do tribunal, o ar fresco da rua tinha um gosto diferente. Não era a liberdade absoluta, porque nada traria Enzo de volta, mas era um primeiro passo para uma vida onde meu filho não era apenas uma vítima, mas também a semente de algo bom. Todo o dinheiro envolvido na herança do meu pai e nos esquemas de Marcos e Barroso foi recuperado após um longo processo legal em que Júlio trabalhou incansavelmente. O Estado pretendia ficar com grande parte, mas conseguimos provar que era o espólio de Enzo. Ainda assim, ficou claro para mim que eu não poderia ficar com aquele dinheiro para mim. Eu o via como manchado de sangue. Decidi transformá-lo em algo que honraria meu filho. Encontramos um prédio antigo nos arredores da cidade e o reformamos completamente. Na entrada, penduramos uma placa colorida. Casa do Enzo. Uma fundação para a proteção e educação infantil. Eu queria que aquele lugar fosse um refúgio para crianças abusadas, maltratadas ou abandonadas. Aquelas a quem ninguém acreditava ou ouvia. Um lugar onde pudessem dormir sem medo, estudar, brincar e ter acesso a conselheiros, professores e afeto. Caminhei pelos corredores recém-pintados, adornados com desenhos de crianças. No pátio, um grupo de crianças jogava futebol, enquanto outras se revezavam nos balanços. Suas risadas ecoavam suavemente no meu peito. No saguão principal, penduramos uma grande fotografia de Enzo sorrindo, e, ao lado, uma da professora Eliane. Com parte do dinheiro, também financiaríamos a reforma da escola onde ela trabalhara, incluindo uma nova biblioteca chamada Biblioteca Eliane, para que seu nome ficasse ligado à educação, não à tragédia. Ao cair da tarde, quando o sol começou a colorir o céu de laranja, Júlio e eu fomos ao cemitério. Os túmulos de Enzo e da professora Eliane ficavam lado a lado, sob a sombra de um ipê, cujas flores brancas protetoras se inclinavam sobre eles. A grama estava verde e bem cuidada, adornada com flores frescas que pessoas anônimas deixavam de vez em quando. Ajoelhei-me diante da lápide de Enzo, passando os dedos sobre seu nome esculpido no mármore. Desta vez, não havia nada do antigo desespero em meus olhos. Havia nostalgia, sim, mas misturada com uma nova paz. Está feito, meu amor, sussurrei. Conseguimos justiça. Eles não vão machucar mais ninguém. Seu dinheiro agora está ajudando outras crianças a ficarem seguras. Você não precisa mais sentir dor. Pode brincar o quanto quiser aí em cima. O vento sussurrou suavemente nos galhos da árvore, e algumas pétalas brancas caíram sobre o túmulo. Fechei os olhos e rezei longa e profundamente, oferecendo a Deus minha gratidão, meu luto e a vida inteira do meu filho. Quando terminei, levantei-me. Foi então que vi algo no final do caminho de cascalho. A cerca de 10 metros de distância, recortada contra a luz dourada do pôr do sol,
estava a figura de um menino. Ele usava um pijama com o desenho do super-herói favorito de Enzo, o mesmo conjunto com que o vestia em sua última noite em casa. Seu cabelo estava despenteado e seus olhos brilhavam como sempre. Ele não parecia doente ou cansado. Pelo contrário, irradiava saúde e alegria. Não senti medo. Ele estava me olhando com um sorriso enorme, tão luminoso que quase doía. Ele levantou a mão direita e me deu um pequeno aceno. Um adeus. Estou bem, mamãe. Senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Retribuí o aceno com a mão trêmula e um sorriso que, pela primeira vez em muito tempo, era sincero. Até logo, querido, murmurei. A figura de Enzo desapareceu lentamente com o sol poente até sumir. Mas o calor que deixou no meu peito permaneceu. Ele estava em paz. Eu finalmente podia aceitar que nunca mais o abraçaria, mas também que ele não estava sofrendo. Virei-me. Júlio estava esperando a alguns passos de mim, sem fazer perguntas, com aquela paciência silenciosa que sempre me demonstrara. Ele estendeu a mão e eu a peguei com firmeza. Saímos do cemitério lado a lado, deixando para trás anos de dor, medo e culpa. À minha frente, a cidade se iluminava, uma luz de cada vez, como se uma nova cortina se abrisse. Eu tinha uma vida inteira pela frente, cheia de crianças que precisariam de proteção, histórias que mereciam ser ouvidas e feridas, que talvez eu pudesse ajudar a curar. Eu não era mais apenas a mãe que perdeu o filho, nem a esposa traída. Eu era Clara, a mulher que atravessou a tempestade e permaneceu de pé, fundadora da Casa do Enzo e defensora de crianças que não têm voz. E pela primeira vez em muito tempo, quando pensei no futuro, pude dizer silenciosamente: sim.